analisar o capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3, do verso 15 ao verso 22. Gálatas 3, do verso 15 ao verso 22. A lei e a promessa. Certo? A lei e a promessa. É o tema da palavra desta noite. Então você aí que tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia, vamos acompanhar. Vamos lendo junto aí. Vamos participar desse momento, tá bom? Então pegue a sua Bíblia e leia conosco aí. Certinho? A lei e a promessa. Bom, nós vamos ler do verso 15 aí ao 17, tá bom? Depois nós vamos lendo os versículos, tá certo? Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Verso 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falam de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Bom, Paulo ele vai tecer um comentário aqui, falando da lei e da promessa. Nós observamos nesses dois versículos aqui, que ele diz logo no verso 15, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, depois de ratificado, nem acrescentar algo. Quando um testamento é feito, é claro que a partir do momento que ele foi ali declarado, né, homologado, tal, ratificado, é o termo que usa aqui, ele não pode ser, claro, ele não pode ser anulado, não tem como. A partir do momento em que foi feito um testamento, tendo as assinaturas devidas, aquele processo legal todo, nós temos ali temos que cumprir aquele testamento, certo? Então, não pode ser anulado, nem tampouco pode acrescentar alguma coisa nele, é isso que ele está falando aqui. Vamos ver o que ele está querendo dizer. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, ou seja, ele já está explicando aqui que ele está falando de aliança, de acordo, de promessa, né? Feita, no caso, claro, da parte de Deus a Abraão. Tá? E aqui diz aqui, foram feitas a Abraão e ao seu descendente, está no singular. Paulo deixa bem claro aqui que a Escritura não diz aos seus descendentes, mas ao seu descendente. E aqui ele coloca aqui claramente o nome do descendente, ou seja, Cristo. Cristo é o descendente de quem? De Abraão. Tá? Então a promessa foi feita a Abraão, apontando claramente, né, ao seu descendente. Isso se cumpriria, no caso, em Cristo Jesus. Então ele está dizendo que é exatamente isso. Foi feito essa aliança lá com Abraão. Deus diretamente fez aliança com Abraão e estabeleceu ali, então, digamos, um acordo. E isso jamais poderia ser alterado ou anulado, né? Jamais. Ninguém podia acrescentar nada a isso daí. É isso que ele está tentando explicar aqui. O verso 17, então, diz: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois de quem? De Abraão. Vou explicar isso daqui, né? Não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Entendeu? Exatamente isso que ele está falando aqui.
Ele diz aqui, há um termo que ele usa aqui, que Paulo usa, quero dizer isso, a lei que veio 430 anos depois de Abraão. É claro que Abraão, se formos olhar cronologicamente, Abraão é um pouquinho antes. Abraão nasce lá em torno de 2166 a.C. Então, e a lei ela vai ser colocada em 1450 mais ou menos antes de Cristo. Então nós temos um período maior aí. Mas quando Paulo diz depois, no caso de Abraão, ele está falando não só de Abraão, mas dos patriarcas. Isso inclui Isaac, Jacó, e aí como José entrou no Egito, aí sim ficou no Egito 430 anos, tá? Então é isso que ele está falando, né? Depois dos patriarcas, depois que foi feita e sobretudo a Abraão a promessa, né? E isso, como eu disse, né? Fala dos patriarcas, que no caso inclui, como eu falei, né? Isaac aí, Jacó também e os seus 12 filhos, que serão futuramente as 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos, nós vamos tirar Judá, e de Judá vai, logicamente, né, nascer o descendente, que é Jesus Cristo, como está falando aqui. Então, ele está explicando isso aqui, que a promessa veio antes da lei. É isso que ele quer pontuar aqui. A promessa, ela veio antes da lei. Tem pessoas que ficam confundindo as coisas, né? Achando que o Antigo Testamento é só promessa. Não, isso não é fato, né? É claro que não. Então ele disse, quer dizer, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, de jeito nenhum. Então, a lei não anula ou invalida a promessa feita a Abraão. Claro que não tem sentido, né? A lei ela vai ter o seu, digamos, o seu objetivo. Nós vamos entender isso à medida que Paulo aqui escreveu. Nós vamos entendendo isso, que a lei tem o seu objetivo. E vamos tentar entender o que é o objetivo da lei e, consequentemente, automaticamente da promessa também. Bom, diz assim, verso 18. Nós estamos aí, para quem está chegando, né, Gálatas 3 e agora 18. Diz assim, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu a herança gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Então a herança, ela não depende o quê? Da lei. Tá? A herança dos filhos de Deus, daqueles que creem, né? Ela não depende da lei. A nossa salvação, pode-se dizer assim, não depende da lei, depende da promessa. A promessa feita a Abraão, porque a promessa ela veio antes da lei. Então, e a lei não pode anular a promessa feita, a aliança feita com Deus, Abraão, tá? Com Abraão, não tem como. Então é isso que ele está tentando explicar aqui, certo? Então, pois se a herança depende da lei, já não depende o que? Da promessa. Deus, porém, concedeu o que? Gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Concedeu o que? Concedeu a herança, concedeu, nós podemos falar, a salvação, a graça dele, aos cristãos, aos que creem. Isso é baseado na promessa e não na lei. Ele continua aqui, o verso 19. Qual era então o propósito da lei? Então, qual o objetivo da lei? Se a lei não salva ninguém, se a lei não livra ninguém da condenação, do inferno, então qual o objetivo da lei? Que sentido tem a lei? Será que as religiões que suas bases doutrinárias estão aí na lei, nas obras, será que as religiões que têm as obras como meios
para a salvação? Será que essas religiões estão certas? Aqui Paulo vai explicar, que já está explicando que não, que eu não dependo das minhas obras para ser salvo, né? Eu não dependo da lei, de obedecer regras para que eu seja salvo, e ninguém, na verdade. Então, que entendamos, né? Ele está explicando isso daqui. Então, qual era então o propósito da lei? Qual era o objetivo da lei? Ele pergunta, verso 19, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Olha bem, qual era então o propósito da lei? Qual o propósito? Aqui ficou bem claro qual o propósito. Foi acrescentada por causa das transgressões, por causa do pecado, transgressões do homem, tá? Que ela foi colocada, digamos, né? Instituída. A lei ela foi por causa disso, por causa das transgressões do homem, tá? Do ser humano. Até isso ela foi instituída, aqui ela diz claramente que a lei teve e teve, né, um prazo de validade, tá? Até que viesse o descendente. Até que viesse o descendente. Olha, quem é o descendente? Jesus Cristo. Então a lei vigorou até Cristo. Então ela teve um prazo de validade. Ou seja, a lei ela atuou de forma temporária, e ela teve a sua importância, e nós vamos entender a importância da lei, tá? Então, lendo aqui novamente, até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Cristo, tá? A quem se referia a promessa feita a Abraão, e foi promulgada por meio de anjos. A lei foi promulgada por meio de anjos, a atuação dos anjos. Isso, quem vai falar isso, vai deixar isso bem claro, é lá em Atos, capítulo 7. Estevão, no seu sermão, ele vai deixar isso bem claro. Atos, capítulo 7, verso 38, verso 53. Então é só você anotar aí, depois ler, tá? Atos lá, que você vai ver, vai ter uma referência ligando esse texto aqui ao que Estevão falou lá em Atos, capítulo 7, certinho? Mostrando aí a promulgação da lei através, claro, de anjos. E diz mais aqui o texto, né? Por meio de anjos, pela mão de um mediador. Quem é o mediador? Moisés é o mediador, tá? Moisés foi lá o mediador, e que Deus usou para promulgar a lei. Isso daí que ele está explicando. Ele vai explicando, fazendo uma comparação entre a promessa e a lei. Tá? Ele vai explicando que a lei surgiu surgiu depois da promessa. A promessa surgiu antes com Abraão. Ele está explicando isso. Ele vai explicar que a promessa, na verdade, é superior à lei. E consequentemente, a lei é inferior, porque a lei é o quê? Ela é temporária, ela foi temporária, ela vigorou com prazo de validade, mas a promessa não. A promessa, a herança, a salvação daqueles que creem em Cristo permanece para sempre, porque a promessa ela é permanente, tá? Então Paulo está explicando isso daqui, certo? Bom, contudo, aí o verso 20, contudo o mediador representa mais de um, Deus porém é um. Aí é outro detalhe aqui também, quando fala do mediador, que é Moisés, diz que ele representa mais de um. Por quê? Porque se eu tenho um mediador, eu tenho situações que são mediadas. Entendeu? E nesse caso, se eu tenho situações, ou pessoas, ou grupos que são mediados, porque eu tenho um mediador, logo, isso quer dizer que eu tenho, por exemplo,
pensando lá com Moisés, lá no Monte Sinai, aquela coisa toda, Deus então, Deus e o povo. Então Moisés é o mediador entre Deus e o povo, esse sentido que ele está dizendo aqui, basicamente. Mas isso em relação à lei. Mas em relação à promessa, o que aconteceu? Em relação à promessa, Deus foi diretamente a Abraão, sem nenhum tipo de mediador. Entenderam? Estão entendendo aí? Então Deus foi diretamente a Abraão, e falou diretamente com Abraão. Não houve necessidade de um mediador, como no caso da lei. Paulo está explicando isso daí, que o próprio Deus falou diretamente, sem mediador, a Abraão. E ali ele fez uma aliança com Abraão, fez uma promessa. E essa promessa feita a Abraão, ela era, no caso, ele explica isso, que ela é superior, ela é permanente. Tá? Ele não necessitou de mediador, mas a lei não, a lei tinha um mediador, o mediador, o legislador era Moisés, certo? Isso aconteceu, no caso, a lei, ela foi instituída em torno lá de 1450 a.C., né? E Deus falara com Abraão lá por volta do ano 1100 e alguma coisa, 2100 e alguma coisa antes de Cristo, ou seja, muito tempo antes, certo? Deus falara, estabeleceu a promessa com Abraão, e depois ele falou também, reafirmando a sua promessa com Isaac, depois ele reafirmou a sua promessa com Jacó, e ele vem fazendo isso. Então é isso que aqui Paulo está explicando aqui, certo? Então as pessoas que depositam, digamos, a sua salvação, ou colocam a sua salvação nas obras da lei, né? Na prática de obras, essa pessoa simplesmente ela está equivocada em relação àquilo que a Bíblia ensina, e está interpretando erradamente as Escrituras. Pelo que Paulo fala aqui claramente, a lei ela passou, ela teve o seu prazo de validade, ela foi até Cristo. Depois não, depois o que vigora mesmo é o que já tinha sido estabelecido com Abraão lá diretamente com Deus, a promessa de Deus, a promessa de quê? De um descendente que abençoaria e que salvaria todas as pessoas, claro, lógico, crescem nele, no descendente, que é Cristo. É isso daí. Bom, o verso 21 diz assim, então a lei opõe-se à promessa, uma pergunta, então a lei opõe-se à promessa de Deus? A lei é contra ou opõe-se à promessa de Deus? Paulo faz uma pergunta, aliás, Paulo faz muito isso, né? Paulo faz perguntas, né? Esse tipo de perguntas em seus escritos. Paulo tem essa metodologia de fazer perguntas e logo depois ele mesmo dá resposta. Isso é muito interessante. Paulo faz isso. Jesus também usou muito isso. É a questão da dialética, do diálogo, né? Bom, aqui diz aqui, então a lei opõe-se às promessas de Deus? Aí ele mesmo responde, de maneira nenhuma. Ou seja, a lei não opõe-se à promessa de Deus. Ele mesmo está respondendo, ele faz isso, na retórica de Paulo, é muito normal ele fazer perguntas e ele mesmo responder, ele está respondendo de maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, né? Se tivesse, a expressão usada é se tivesse. A lei não pode conceder vida espiritual a ninguém. O que a lei poderia, no caso, naquele contexto da obediência, das práticas lá, da lei, o que a lei poderia fazer é a questão da questão da vida terrena, do mundo aqui. Então, se alguém obedecesse às leis
as regras estabelecidas, alguém poderia ter vida no sentido aqui terreno, né? Nesse sentido, mas no sentido amplo da palavra, espiritual da palavra, de salvação da alma, isso não, ela não podia conceder essa vida, tá? É isso que ele está tecendo aqui e explicando para todos nós, né? Nesse momento. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? Não, de maneira nenhuma, ele está explicando, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Aí ele diz, mas, o verso 22, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Então, tudo aquilo que alguém supostamente alegar que pode dar vida a ele ou justificá-lo, não tem sentido, porque Deus encerrou tudo debaixo do pecado. Ele está explicando isso, a fim de que a promessa, no caso nós já explicamos aqui, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, a promessa de Deus, o descendente de Deus, ele tem uma herança. E é com base nesta promessa, é com base no Evangelho de Cristo Jesus, em Jesus Cristo, que nós alcançamos a herança, a vida eterna, a vida espiritual, e não pela lei, pela prática da lei, pela observância da lei, tá? Então, volto a dizer, qualquer religião que ensine que alguém pode ser salvo pelas obras da lei, ela está equivocada, está errada, porque o que Paulo fala é exatamente o contrário disso, né? Ele não ensina essas coisas, pelo contrário, ele diz que a salvação, a herança espiritual do homem está ligada à promessa feita a Abraão e não à lei, né? Não está ligada à lei, não está ligada às obras da lei. É isso que Paulo está explicando aqui. Então, nós acreditamos na promessa de Deus, no descendente, em Jesus Cristo, cremos nele, então nós temos vida eterna, herança na glória, no céu, porque cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, e não na observância, nos preceitos da lei, tá? A lei teve a sua importância temporária, mas ela não pode fazer isso, e não pode dar salvação, não pode dar vida a ninguém, não pode justificar ninguém. Quem justifica é Jesus Cristo, a promessa de Deus, o descendente que veio da descendência da linhagem de Abraão, tá? E é isso daí. Bom, é isso que o autor está explicando. Então, a lei ela tem a sua importância. A importância dela é mostrar, revelar como somos incapazes de viver na justiça. Tá? A lei, ela mostra, ela revela ao homem que ele é incapaz de praticar o bem, de obedecer plenamente os preceitos dela, ou seja, da lei. Nós somos incapazes. Por mais que tentamos, não conseguimos cumprir ou observar toda a lei. Não tem como. Nenhum homem conseguiu observar toda a lei, a não ser Jesus Cristo, né? O Filho de Deus é o único que conseguiu observar toda a lei. E porque ele conseguiu observar toda a lei, ele foi qualificado, habilitado para salvar-nos como o Filho de Deus perfeito, que cumpriu toda a lei. Tá? É isso daí. Então eu não posso, nenhuma pessoa pode ou pôde cumprir toda a lei. Você vê, começando como lei, falando de lei, a partir
partir de Moisés, ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Ninguém. Então ela foi colocada, ela serviu para mostrar como somos incapazes, como dependemos da graça de Deus, e como dependemos da misericórdia, do amor de Deus, que não podemos ser salvos pela simples observância das normas da lei. Uma coisa muito interessante, os princípios que a lei ensinou, esses princípios permanecem. É claro que eles permanecem. Os princípios estabelecidos permanecem, e esses acompanham o cristão. Por exemplo, o cristão ele não vai roubar, ele não vai matar, o cristão ele não vai adulterar, o cristão não vai cometer tantos outros, porque ele obedece a princípios, ele não está pensando nas regras simplesmente, nas normas simplesmente, mas nos princípios estabelecidos de uma comunhão com Deus, do amor a Deus e do amor ao próximo. Foi isso que Cristo, quando Cristo sintetizou toda a lei em amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo, é justamente isso que ele quis dizer. O princípio, nós deveríamos aprender os princípios. Por exemplo, muitos religiosos judeus, eles guardavam os detalhezinhos, as regras, todas aquelas regras, né? Nós sabemos que a lei, ela é composta, tem um decálogo, né? E aí tem todas as leis complementares, e nós temos aí cerca de 613 regrinhas, né? Leis, né? Que para a sociedade e tal, judaica, e aquelas observâncias. E nós sabemos também que muitos religiosos lá, segundo a tradição, eles colocaram mais e mais regras ainda para o povo poder observar, né? Já tinha as regras lá que eu acabei de falar, né? Aquele decálogo que são os 10 mandamentos e mais 600 e tantas leis que regularam a vida do povo de Israel e tal. E aí muitos religiosos acrescentavam mais regrinhas ainda, além daquelas. Né? Mas essas observâncias, é isso que Jesus critica, né? Essas regras, é isso que Paulo também critica. Não pode salvar ninguém, né? O que salva realmente é o descendente, é Cristo, é a promessa de Deus, é a graça de Deus que salva o ser humano e as pessoas, né? Por isso ele diz, né, então no verso 21, então a lei opõe as promessas de Deus? Não, de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, todos pecados, destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra do Senhor, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Então aquele que crê em Jesus Cristo, ele recebe, ele toma posse da herança, da salvação dada por Deus, certo? Porque foi feita uma promessa a Abraão, né? E essa promessa, ela não pode ser invalidada pela lei, nem por nada. Ninguém pode invalidar aquilo que foi feito, a promessa que Deus fez diretamente a Abraão, certo? O verso 23 diz assim, só vou terminar aqui o 23 aqui para a gente fechar, esse pouquinho desse texto que tem aqui, tá? Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, né? Estávamos sob a guarda da lei, certo? Antes que viesse essa fé, estávamos sob o que? A custódia da lei. Qual fé? A promessa, o descendente, Jesus Cristo. Entendeu? Nela é encerrado, ou seja, na lei, ou seja, escravizados na lei, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, e foi revelada,
em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando Cristo foi revelado aos homens, e os homens que creram em Jesus Cristo, eles foram, lógico, libertos da escravidão da lei, porque a lei, ela não liberta ninguém. Ela, como nós falamos, a lei, ela revela a transgressão, ela revela o pecado do homem, ela revela a incapacidade do homem ter a herança eterna, ter a salvação eterna, pelas práticas das obras, pela observância das obras da lei. A incapacidade do homem mostra a lei, ela revela a fraqueza do homem, a impossibilidade dele ser salvo pelas práticas, como eu disse, das obras. E ao mesmo tempo ela mostra a necessidade do homem encontrar a graça de Deus, encontrar a salvação de Deus. E isso só é possível, a salvação, em Jesus Cristo, o Filho dele, aquele que obedeceu toda a lei, que cumpriu toda a lei. E nós somos justificados por Cristo Jesus. É isso que ele está explicando aqui. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Olha bem, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Existe uma tradução que usa a expressão aio, né? Aio, no caso, era naquele contexto, especialmente falando do contexto grego, né? O aio era um escravo, e essa palavra serve muito bem para isso. É um escravo que ele conduzia a criança à escola. Então ele conduzia, ele cuidava da criança, ele protegia a criança, levava a criança à escola, até que a criança alcançasse a maturidade. Então essa expressão aqui, tutor, ou em outra tradução, aio, é exatamente isso. A lei, ela conduz o homem a Cristo. Tá? Ela conduz o homem a Cristo. Ela existiu, ela vigorou até Cristo. Daí para cá, de Cristo, é a promessa de Deus, é a graça de Deus. E todo homem é salvo pela graça de Deus, e não pelas suas obras, e não por aquilo que ele faz para salvar-se. Nenhuma penitência que ele faça poderá salvá-lo. Basicamente isso aí que ele está explicando aqui. Então ele diz, o 24, né? Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Jesus. Nós somos justificados. Então ninguém é justificado pelas obras da lei, pela observância da lei. Ninguém. Meu amado, minha amada, ninguém é salvo. Ninguém receberá a herança, a glória celestial, ou entrará na presença de Deus, na habitação de Deus, pelas obras, pelas minhas obras. Eu não serei nunca salvo. Ninguém será salvo pelas obras. Nós somos salvos por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o descendente lá que foi prometido, uma promessa feita a Abraão, né? E esse descendente é Cristo Jesus. E por ele nós somos salvos, somos justificados, né, pela fé em Jesus Cristo. E é isso daí. Então, antes que viesse essa fé, estávamos sob o quê? A custódia da lei, ou seja, a lei, ela no caso, como disse, ela fosse um tipo de preparo, né? Estávamos guardados, né? Nesse sentido, né? De custódia, porque a lei em si, ela só poderia servir para isso
ela só poderia servir para nos conduzir a Cristo, porque a lei, ela mostra para a gente e revela como somos pecadores, como somos fracos, né? Como dependemos da graça de Deus. É isso que ela mostra. Por isso que ninguém conseguiu cumprir a lei. Ninguém conseguiu. Tinha gente muitos religiosos, que eles até achavam que tinham cumprido a lei, que eles estavam certinhos, estavam fazendo tudo certo, mas não. Ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém conseguiu cumprir a lei plenamente, tá? Mas Jesus conseguiu, né? Foi o único no caso, e por isso ele veio. Aí está o sentido da vinda de Jesus Cristo à Terra, né? Dele ter descido da sua glória e vivido entre nós, e ter sido morto na cruz. Tal sentido, porque ele viveu na terra como homem e ele conseguiu cumprir toda a lei. Então ele foi qualificado, habilitado, recebeu toda a autoridade, né? Então, a Bíblia diz que ele morreu, que ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte, e então, por isso, ele se constituiu como aquele que pode justificar-nos, o único que pode justificar-nos. Então, se alguém quer ser salvo, não adianta ele observar os preceitos da lei, acreditando que pelas suas obras ele será salvo, porque é impossível. Você só pode ser salvo pela graça de Deus, crendo em Cristo Jesus, pela fé. Aí você será justificado, será considerado justo diante de Deus por Jesus Cristo, porque sim, Jesus praticou toda a justiça. Então é isso que diz aqui a palavra de Deus. O verso 23, antes que viesse essa fé, estávamos sobre a custódia da lei, ou seja, sobre a tutela da lei. Custódia, nesse caso, é tutela, proteção da lei. Nós estávamos sobre pode ser até colocado na tradução, sobre, debaixo, aliás, sobre a proteção da lei, ou tutela, ou custódia. Esses três termos aí vão dar para entender. Então, todo mundo foi encerrado nesses pecados, né? No pecado, escravizados. A lei mostrava esses pecados, a lei revelava esses pecados, né? A lei aprisionava o homem, em outras palavras, no pecado, até que a fé, né? Que haveria de vir fosse revelada em Jesus Cristo. Assim a lei foi o nosso tutor, o nosso aio, né? O nosso tutor, ou seja, aquele que nos educaria, aquele que nos, como pedagogo, né? Como professor, o tutor, que nos levaria, que nos conduziria a Cristo Jesus. Por isso que diz tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, porque Jesus Cristo chegou, então chegou a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, nós não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, não estamos mais debaixo, sob o controle do tutor, mas agora de Cristo Jesus, a promessa de Deus, o descendente. É isso daí, é isso que ele está dizendo. Ele explica que a promessa é superior à lei. É isso que ele explica. Ele explica que a lei, ela foi temporária. Ela foi como um pedagogo, como um professor, como um tutor,
que nos conduziria a Cristo, porque mostraria a nossa incapacidade de cumprir a lei, de observar as regras da lei, entendeu? E ela mostrou essa incapacidade ao homem. Então o homem, por causa disso, ele se aproxima da graça de Deus, se aproxima de Jesus Cristo e diz para Jesus: Jesus, eu sou incapaz de ser salvo pelas minhas obras, eu sou incapaz de fazer algo de bom, Senhor. Eu sou um homem inclinado ao pecado, inclinado ao erro, mas, Senhor, pela tua graça, eu me aproximo de ti, pela fé em Jesus Cristo, eu creio em teu Filho, Senhor, e eu me lanço nos braços do teu Filho Jesus, o descendente, a promessa de Deus que haveria de vir. Então é isso daí, meu amado. Se você ainda não se lançou nos braços de Cristo, se lance nos braços de Jesus Cristo, o único que pode justificá-lo pela fé. Pela fé, se lance, creia nele, abre o teu coração e receba Jesus em sua vida, a promessa, o descendente de Deus, o Cristo, o Salvador. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, amado. Deus abençoe sua vida, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.